Eu esqueci de fechar as portas para os cachorros. Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo aqui a mais um LES, a sua lição da Escola Sabatina em áudio e vídeo no YouTube. Este aqui é o segundo vídeo do estudo da nossa terceira semana de estudo do segundo trimestre de 2017, com o tema Apacenta Minhas Ovelhas. Se você está vendo esse vídeo antes do primeiro, por favor, vá ao nosso canal, volte lá para você ver o primeiro vídeo, senão isso aqui talvez fique um pouco sem sentido, apesar que eu acho que o conteúdo dele está um pouco separado, dá para você entender. Mas para ter uma experiência completa, sempre volte e comece do primeiro. Bem pessoal, então vamos lá. Nós estamos falando sobre sacerdócio real. No primeiro vídeo, basicamente falei sobre um pouco temática desintoxicação. Mas hoje vamos tocar no tema principal dessa semana, que é o sacerdócio real. Para isso, vamos ler de novo o nosso verso temático, que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu esqueci de fechar as portas para os cachorros. Bem pessoal, então vamos lá, vamos focar de novo. Então, falando muitos elogios esse tema aqui, porque a gente vai ler justamente essa passagem no vídeo de hoje. Falando sobre vocês são geração eleita, sobre sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Até aí só temos elogios, mas elogios que só fazem sentido se nós lembrarmos do que a gente estudou no vídeo 1, que é a questão da promessa da aliança, não da graça. Não estamos discutindo a graça, estamos discutindo a aliança, certo? Que foi feita com o povo de Deus. Então, para esse povo que quer receber todos esses elogios de Deus, entenda, este é o povo escolhido, é o povo da aliança. Tá bom? Então, nós temos aqui agora o chamado de Deus para fazer alguma coisa, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok, então nós temos Deus nos chamando das trevas para a luz. Mas a questão é essa, por quê? Para que Ele nos chamou? Entendeu? Para que fôssemos salvos. Mas é que você tem uma questão um pouco de construção, tá? Porque o pessoal brinca muito com o nome de Pedro, né? Porque inclusive tem uma questão na Igreja Católica sobre o nome de Pedro, né? Pedro, o que Cristo falou para Pedro. Mas a questão é, a pedra angular, nos tempos, como engenheiro eu tenho acho que um pouco mais de gabarito para falar disso, ele é a pedra que dava a posição correta da construção. Hoje em dia nós chamaríamos de pedra fundamental. Então é a primeira parte que dá assim, ó, aqui será construída, é um símbolo. É um símbolo e além de ter uma função prática, porque ela pode denominar um ponto específico. Então, você coloca uma pedra no ponto principal que pode ser um canto. A gente vai construir, esse aqui é os quadros da obra. Entendeu? Então, Jesus é a pedra angular. Só que Pedro também era uma pedra da obra do cristianismo, da obra do povo escolhido de Deus. Só que Pedro, por que Pedro era uma pedra? Porque a construção para que todos sejamos chamados é que o povo de Deus se una para formar uma unidade, para construir então a igreja e ser esse povo escolhido de Deus. Então vamos pensar assim, o povo de Deus é uma construção, simbolicamente falando, que exige muitas pedras. Então, em meio de parábolas, metáforas, como você colocar, então o povo de Deus, na verdade, vai formar um grande templo. Um grande templo que é o povo feito para adorar a Deus, onde cada pessoa que se converte, cada cristão que se forma, ele está ali para a vontade de Deus, ele está ali para a construção dessa unidade desse povo. Isso para a gente, com essas analogias, fortalece um pouco a ideia de que a igreja tem que ter aquele funcionamento unido, de que as pessoas devem se ajudar, que as pessoas devem entender como viver em comunidade dentro da igreja, que a igreja tem que ser uma bênção para as pessoas de fora, entende? Faz um pouco mais de sentido, acrescenta muito. E Pedro brincou bastante, usou bastante essa analogia. Eu queria continuar então, adotar o ritmo desse vídeo, lendo 2 Pedro, a partir do verso 4, e vamos em diante. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Novamente, isto sendo Cristo, rejeitado pelos homens, crucificado pelos homens, porém para Deus é eleita e preciosa, certo? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados na casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ok? Então nós temos ali a questão, vamos pontuar um pouco essas coisas. Talvez eu não tenha entendimento completo, mas eu vou fazer da melhor maneira que eu puder.
Vai te ajudar, ok? Me ajudar também, claro. Bem, a interpretação são edificadas na casa espiritual. Casa espiritual é interessante falar porque é a casa de Deus, portanto há de ser espiritual. Depois citar esse tema espiritual, porque na Bíblia fala muito, porque as coisas do Espírito são loucuras para a carne, para aqueles que vivem na carne. A gente fala muito que Deus é ser espiritual, então você tem essa questão muito de separação do espiritual da carne, ok? Então você tem essa questão do... Você tem que tentar entender Deus, tem que tentar... Não entender de compreender Deus, mas entender que existe mais do que só você vive aqui. Você tem que aceitar isso. É a questão do espiritual para o carnal, assim podemos colocar também dessa forma. Tá? Edificados na casa espiritual para ser de sacerdócio santo, como é o tema dessa semana, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ok, então, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Lembrar que sacrifício de matar o cordeirinho parou com a morte de Cristo, certo? Era a função cumprida. Então, o que a gente vai entender com sacrifício espiritual? Sacrifício espiritual, para mim, é aquele sacrifício que você oferece que é um benefício no caso a Deus. Então, sempre que você tenta se purificar, porque o que era o sacrifício do cordeiro? Você colocava ali os seus pecados, e aquele era um ritual de purificação por meio da morte do cordeiro, que simbolizava a morte de Cristo. Então, toda vez eu acredito que você se prontifica a colocar suas impurezas para fora, a corrigir sua vida, você estaria oferecendo um sacrifício espiritual. Contendo que o Espírito Santo habita no nosso corpo, né? O Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, cuidar do nosso corpo também faz parte da nossa função como cristão. Então, toda vez que você procura uma vida mais saudável, deixar algumas coisas, você tem que deixar hábitos que vão prejudicar a sua mente, deixar com mais dificuldade de compreender as coisas espirituais, você está fazendo um sacrifício santo para mim. Toda vez que você lê a Bíblia, que você gasta seu tempo para voltar a Deus, você está sacrificando, assim, de certa forma, o pouco que você tem no mundo aqui, olhando para Deus. E aí eu que lembro da semana passada da questão da herança eterna. Por que estamos correndo atrás das coisas desse mundo quando deveríamos estar olhando para as coisas celestiais? Certo? Então ajuda um pouco. Vamos lá. E lembrar também que no verso 5, se eu não me engano, no verso 4, no início do verso 5, também sois pedras. Então a questão de que somos todos parte da mesma construção. Certo? Verso 6, por isso está na Escritura: eis que ponho Sião em uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra dos construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular. Calma, eu li muito rápido, vamos ler de novo. Verso 6, por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, Jesus. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. No caso, diante de Deus, lá quando chegar. Lembrar que essa vergonha pode muito bem parecer com a segunda vinda de Cristo, quando alguns vão alegar que, Senhor, nós fizemos tanto em seu nome, o Senhor vai nos abraçar. E falar, não conheço vocês. Isso vai ser uma vergonha do caramba. Então, assim, provavelmente pode ser esse tipo de vergonha que está se falando, porque estamos falando o tempo todo daqueles que escolheram servir a Deus. E nós não temos exemplos na Bíblia dizendo que nessa terra não acontecerão coisas ruins conosco, que não passaremos por provações. Então, esse benefício provavelmente é na segunda vinda de Cristo, no momento assim prometido da recompensa. Certo? Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Ou seja, construtores rejeitaram. Aqueles que deveriam edificar a casa de Deus, os fariseus, os líderes da igreja, aquela lei, né, no caso Jesus, que foi rejeitado, voltou a falar dele. Esta veio ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Desobedientes para a missão que receberam. Nós falamos de frutos do Espírito algumas semanas atrás, ainda no primeiro trimestre, quando falamos de dons do Espírito, frutos do Espírito, chamado de cada um, missão de cada um. Quando você se coloca numa posição que você vê que você tem um dom para fazer alguma coisa, ou que você sente que Deus pede para você fazer, essa é a sua missão, o seu chamado, e o cristão não atende, aquilo se torna uma pedra de tropeço para ele. Porque ele sabe a missão dele, ele entende, ele recebeu o chamado, mas ele resolve não ajudar a Deus, não ser
aquele que vai levar mais pessoas a Cristo, ou levar Cristo às pessoas, isso se torna pedra de tropeço, porque ele será cobrado pelo que ele recebeu de Deus. Uma grande obrigação também. Ser cristão é uma obrigação que inclui, né, muitas coisas, muitas responsabilidades. Acho que eu não falei correto. Ser cristão não é uma obrigação, mas existem obrigações para aquele que é cristão. Vamos lá. Por isso sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o verso temático dessa semana. E para finalizar, vamos finalizar aqui no verso 10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Certo? Então vamos parar por aí. Eu acho que está bom para esse vídeo. Então, pessoal, esse foi o tema que a gente estudou sobre o sacerdócio, sobre a missão. Então, missão seria uma palavra linda que eu vou colocar no tema do vídeo de hoje. Então, se você viu, eu terminei, vai estar missão. Tá bom? Então, um grande abraço para você. Espero que você tenha compreendido um pouco mais a questão do sacerdócio real e da missão do cristão nessa semana, ok? Então, de qualquer forma, recomendo que você continue com o guia de estudo. Vou te mostrar a capa do meu, que é a lição de adultos, no caso, não é de jovens que eu gosto de usar, mas eu consegui esse trimestre, é de adultos, tá bom? Bem, pessoal, um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal se puder, e eu te espero então para o próximo vídeo que a gente vai ter, provavelmente só semana que vem, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.